Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno, vamos lá então para a segunda parte, ou se você preferir, segundo tópico desta lição maravilhosa. Estamos falando sobre os discípulos de Cristo e nesta feita estamos estudando a lição 8, que é a lição agora de amanhã, domingo, dia 22 de fevereiro deste ano letivo. E nós estamos falando sobre os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Então, nós estaremos agora falando aí sobre o tópico 2, o bom ânimo nas tribulações. E o tópico 2.1 aí, Paulo não desistiu, fé em Deus e mãos à obra, e é possível manter o bom ânimo. Desde já aí, você que está se achegando, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, deixe seu like, compartilhe, prazer poder receber você aqui conosco neste canal de estudos bíblicos. Dentre esses nós temos outras mensagens bíblicas e motivacionais nos nossos shorts, e é muito importante ter você aqui. Fique conosco, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, tá? É importante, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos lá, o bom ânimo nas tribulações. O apóstolo Paulo ia de cidade em cidade pregando o Evangelho, quase sempre sofrendo perseguição. Foi açoitado, apedrejado, passou por frio e nudez. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Certa vez, enquanto juntava gravetos para colocar fogo, uma víbora venenosa mordeu sua mão. Apesar de todas essas situações adversas, Paulo manteve o bom ânimo por se fortalecer em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é isso. Nós precisamos entender que nós devemos, irmãos, ter bom ânimo em meio às tribulações. Foi o próprio Senhor Jesus que, nas suas últimas instruções, João 16:33, ele disse, no 32 ele disse, e tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, tribulação não é escolha. Desistir, sim, é uma escolha. Mas tribulação não é uma escolha. O discípulo de Cristo, ele entende que a tribulação ela é temporária, mas o propósito que Deus designou sobre cada um de nós, este sim, acredite, ele é eterno. Então, eu volto a frisar aqui, Jesus, ele declarou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, o bom ânimo, ele não é emoção, o bom ânimo, ele é decisão. O bom ânimo é você olhar para o caos e afirmar, eu sei em quem eu tenho crido. Vamos mais aí, tópico 2.1. Paulo não desistiu. O cristão é chamado e escolhido por Deus, por isso não deve temer as adversidades. Quando Paulo estava em Corinto, o Senhor lhe disse em uma visão para não ter medo e continuar falando do Evangelho. Ninguém o feriria porque o Senhor estava com ele. Então Paulo não desistiu. Uma das provas cabais de que nós também não devemos desistir. E olha que, por mais que sejam as investidas do inimigo, e eu estou me referindo a Satanás contra a nossa vida, mas a grande verdade eu ainda acho que não se compara as coisas que Paulo ele enfrentou e que você pode analisar na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Então, se existiu alguém que tinha motivos, irmãos, humanos para parar, esse alguém foi Paulo. Então, nós vemos aí prisões, açoites, perseguições, traições, e ainda assim ele declarou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 7. Então Paulo, ele não era sustentado por aplausos, ele era sustentado por propósito. É importante nós entendermos que o bom ânimo de Paulo, ele não vinha das circunstâncias,
mas ele vinha da convicção de que Deus sempre estava com ele e mantinha-se no controle de todas as coisas. Sendo assim, nós entendemos que quem tem propósito não para em meio aos processos da vida, às adversidades que se manifestam na vida e a dor que é presente em meio a todas essas circunstâncias que nós enfrentamos. E aí, a gente vê agora aqui o tópico 2.2, que vai dizer fé em Deus e mão à obra. O pastor Eliel Araújo, ele diz, Paulo era um entusiasta por anunciar a mensagem de Jesus. Uma de suas estratégias era ir aonde o povo estava, mas isso lhe rendeu momentos de aflição. Olha que interessante isso. Aqui no tópico 2.2, a gente entende que fé em Deus é você colocar a mão no arado e não olhar para trás, mesmo diante das circunstâncias da vida. Bom ânimo não é passividade, é fé ativa. Enquanto nós confiamos, também trabalhamos. Enquanto oramos, também avançamos. A própria palavra de Deus, ela ensina que a fé sem obras é morta. Epístola a Tiago, capítulo 2, versículo 17. Deus, ele honra quem crê, quem acredita, mas também ele honra aquele que se move. O discípulo de Cristo, ele deve orar, confiar e agir. Isso é essencial para a nossa trajetória cristã. Ele não espera o milagre estando parado, mas ele caminha, isso sim, em direção à promessa que já fora estabelecida sobre a sua fé, sobre a sua vida. Então, fé verdadeira, precisamos entender, ela se levanta, ela constrói e ela persevera até que tudo aquilo que Deus nos prometeu naquele momento seja construído plenamente. E aí agora a gente vai aqui para o tópico 2.3, tá? Que vai dizer que é possível manter o bom ânimo. Jesus nos advertiu de que neste mundo passaríamos por aflições, mas para mantermos o bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Em Atos 23:11, Jesus dá a Paulo uma palavra encorajadora sobre o bom ânimo. Paulo tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Mais tarde, na viagem a Roma, Paulo mostrou resiliência e no meio de uma forte tempestade conseguiu encorajar todos a bordo do navio, dizendo, ademoesto aqui, tenhais bom ânimo. Olha que passagem extraordinária. Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22, para os pregadores aí que estão de plantão, que texto extraordinário para se extrair uma boa mensagem. Algo que Cristo falou com Paulo e Paulo levou avante. Então, por que Paulo levou isto avante? Justamente por causa dos processos da vida. Justamente por causa das adversidades da vida. Se Paulo não tivesse enfrentado provações e não estivesse em algum momento da sua vida, irmão, desanimado, ele não teria como ter a oportunidade de buscar a orientação e também o ânimo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí vem a pergunta, é possível ter bom ânimo? E eu digo, sim, é possível ter bom ânimo. Não porque nós somos fortes, mas porque Cristo é. Salmo 30, verso 5 diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, o bom ânimo, ele é sustentado pela esperança, ele é alimentado pela palavra, é fortalecido pela presença de Deus. Foi isso que o próprio Deus disse para Moisés, a minha presença será contigo para te fazer descansar. Aleluia, louvado seja Deus. A tribulação, ela não define o discípulo, entenda, a tribulação, ela define justamente a nossa fé. Então eu concluo aqui o tópico 2 dizendo, olha, não permita que a tribulação roube o seu ânimo.
Você pode estar pressionado, mas não está destruído. Pode estar cansado, mas não derrotado. Pode estar passando até mesmo por lutas, mas não ficará nela para sempre. Aquilo que eu disse no começo, ela não será permanente. Essa luta, acredite, ela é provisória. Ela tem prazo de validade. Vai chegar um momento que ela vai acabar. Então, o que você deve fazer? O que nós devemos fazer em Minha Luta? Erga a sua cabeça, mantenha o bom ânimo, continue caminhando e continue acreditando. Porque quem permanece fiel atravessa a tribulação e ele chega à vitória em Deus. Deus abençoe.